Fala galera, professor Rafael Pinho mais uma vez, seu futuro professor e professor também, aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Gente, eu digo futuro professor porque eu vou ficar te aguardando no nosso curso completo da PM Alagoas aqui, hein? Não perde tempo não, faz esse investimento, eu tenho certeza que você vai adorar, a equipe é ótima, tá bom? Senhores, bora trabalhar algumas questõezinhas, alguns tópicos lá de direito penal novamente? Vem aqui comigo então, olha só, primeira questão diz assim: na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra um agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Opa! Nessa situação hipotética, se o policial ferido não falecer em decorrência do tiro disparado pelo traficante, está-se-á diante de um homicídio tentado, que no caso terá como elementos caracterizadores a conduta dolosa do traficante, o ingresso do traficante nos atos preparatórios, a impossibilidade de se chegar à consumação do crime por circunstância alheia à vontade do agente, do traficante. Então, olha só, essa questãozinha aqui, ela é uma questão que demanda conhecimento lá sobre a tentativa, tá bom? Então, o primeiro passo para a gente poder ganhar essa questão é entender o que é a tentativa e como se dá a tentativa, tá? A tentativa, meus colegas, ela está prevista como o início dos atos executórios e, óbvio que por ser tentativa, a não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Rafael, poxa, eu não compreendi. Então pensa comigo aqui. Eu quero matar o João. Eu pego minha pistola, saco minha pistola, aponto para o João, mas na hora que eu dou o tiro, de repente algumas coisas podem acontecer aí. Eu posso dar um tiro e errar. Veja que quando eu dou um tiro e erro, eu não acertei por circunstância alheia à minha vontade. Qual foi a circunstância alheia à minha vontade, minha falta de mira? Pode ser que, querendo matar, eu dei o tiro e acerte na mão, no braço, numa parte não letal. Qual foi a circunstância alheia à minha vontade? Provavelmente minha falta de mira também. Pode ser que eu saque a arma ponte e na mesma hora eu veja uma viatura da polícia dobrando a esquina, eu guardo a arma e vou embora. Qual foi a circunstância alheia à minha vontade? Foi a viatura ter aparecido. Então veja que de todo modo ele inicia a prática dos atos executórios, mas o crime não se consuma por circunstância alheia, estranha à vontade dele. Isso é a tentativa, que no nosso curso completo eu vou falar para vocês da tentativa incruenta, cruenta, que é branca, vermelha, perfeita, imperfeita, idônea, inidônea. Então, porque se a gente fosse falar de todos os tipos de tentativa agora aqui, a gente teria que ter uma aula aí de 1h30, 3 horas para poder explicar legal, tá bom? Então, bora só entender aqui como que a situação aconteceu. Ele diz assim: se o policial não falecer em decorrência do tiro disparado pelo traficante, estar-se-á diante do homicídio tentado. Então, o aluno tem que entender o que é o homicídio tentado, o que é a tentativa. Só que essa questão ela é bem mais simples. Ela pede que você diga apenas quais são os elementos caracterizadores da tentativa. Aí ele começa a mencionar aqui, ó, acompanha comigo, a conduta dolosa do traficante. Então, ele teve que ter tido a intenção para iniciar a conduta positiva. O ingresso do traficante nos atos executórios ou preparatórios? Executórios. Veja que não tem aqui história de ato preparatório, tá? Não é quando ele inicia a preparação do crime, é quando ele inicia a execução do crime. Então essa questão aqui já está errada por conta disso. Bora analisar os demais. Impossibilidade de se chegar à consumação do crime por circunstância alheia à vontade do traficante? Sim. Então você vê que eu tenho esses 3 elementos na tentativa. Eu tenho o dolo, que é a vontade de começar a praticar.
eu tenho início da execução, eu tenho início dos atos executórios e, por fim, eu tenho a impossibilidade do ato ter se consumado por circunstâncias estranhas, alheias à minha vontade. Então, alternativa errada. Por quê? Porque não são atos preparatórios, são atos executórios. Tudo bem? Eu vou voltar aqui rapidinho, só para você dar uma olhada no que diz o artigo 14, que inclusive era o que a gente estava falando agora há pouco. Lá no 14 ele fala, disse do crime consumado, inciso 2, tentado. Aí ele diz assim, o que é o crime? Tentado. Quando for iniciada a execução, esta não se consumar por circunstância alheia à vontade do agente. Deu para compreender? E ele ainda prossegue no parágrafo único, tudo bem, não foi o objetivo da questão aqui, mas eu já trouxe para vocês também ter essa visão que, salvo disposição em contrário, eu vou punir a tentativa com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Conseguiu pegar a visão? Então eu tenho uma diminuição de pena. Aí, tu vem aqui e marca preparatório quando iniciada a execução. Não é quando iniciada a preparação. Conseguiu ver a maldade da banca aí? Para que fique caracterizada a tentativa de crime, o agente deverá ingressar nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, nos atos executórios, contidos no tipo penal que o agente busca praticar. A assertiva contida na questão fala do ingresso do agente nos atos preparatórios. E foi isso que tornou essa questão equivocada. Tudo bem? Espero que tenha dado para todos vocês compreenderem uma questão difícil, uma questão que pega o aluno desatento, tá bom? Mas que com certeza, certamente, quem for nosso aluno aqui não vai cair nesse tipo de pegadinha. Tranquilo? Poxa, professor, como é que eu faço para ser aluno de vocês? Tá aqui. Você vai entrar lá no site www.lojadoconcurseiro.com.br. Você vai procurar esse banner, tá? Você vai clicar e vai fazer o seu investimento. Você vai fazer o investimento que vai lhe garantir, que vai lhe assegurar sucesso, êxito na realização da sua prova. Tá bom? Gente, hoje a Loja do Concurseiro conta com os melhores profissionais do mercado. Eu tenho a honra de estar dentro desse grupo seleto de professores. A nossa equipe é uma equipe espetacularmente boa, maravilhosa. Professores mega capacitados, tá? Então, meus colegas, se vocês puderem fazer esse investimento, curso é online, como você já deve ter visto aqui. Esse curso da PM Alagoas, especificamente, aqui pós-edital com a nossa tropa imbatível, ele é contido pelo quê? Então você vai ter direito, adquirindo o pacote, a videoaulas de teoria e exercício, tá? Você vai ter acesso às videoaulas de teoria e exercício, você vai ter acesso a uma apostila em PDF para acompanhar as aulas, você vai ter acesso a 3 simulados novos, você vai ter acesso a mais 5 maratonas de exercício ao vivo, tirando dúvida ali na hora comigo, com os outros professores, pelo bate-papo, tá? Você vai ter acesso também à semana de revisão final online, com cerca de 15 horas de revisão. Meu amigo, só aqui com a tropa imbatível da Loja do Concurseiro você tem esse benefício. Tá bom? Estudando, claro, aí no conforto da sua casa, do seu quarto, né? Na hora que você achar mais conveniente estudar. Então, vem ser tropa imbatível com a gente, que eu tenho certeza que daqui a alguns meses, é uma questão de tempo apenas, você já vai estar aí no seu curso de formação, né? Aprendendo a dar uns tiros para o alto de repente, fardado, e quiçá até antes desse ano acabar, você já está investido aí no seu cargo público, é o que nós desejamos de antemão para vocês. Tá bom? Contem com a gente para o que for necessário e, claro, vem ser tropa imbatível com a gente. Tá bom? Galera, prosseguindo aqui, uma questão número 2 aqui para vocês que diz assim, em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na lei de regência e na jurisprudência do Tribunal Superior a respeito da execução penal, da lei penal do tempo, do concurso de crimes, do crime impossível e do arrependimento posterior. Vamos lá.
Cristiano, maior e capaz, roubou. Olha só, o Cristiano fez o quê? Ele roubou. Aí o aluno já tem que dizer, poxa, mas roubo tem violência, roubo tem grave ameaça. Então essa anotação tu já vais fazer lá na tua prova, tá? Parece bobo o que eu estou te falando, mas é assim que a gente faz, é assim que a gente estuda para uma questão, para uma prova de direito penal. Pontuando as questões, os elementos, porque direito penal, gente, a depender de como ele coloca a questão aqui para você, ele pode cobrar, ele pode ter como resposta 1000 coisas. Então, sempre organizar seu raciocínio. Cristiano roubou. Roubo tem violência, roubo tem grave ameaça. Mediante emprego de arma de fogo, a bicicleta de um adolescente, tendo ameaçado gravemente. Está aqui, ele mesmo já colocou na questão, caso o indivíduo não saiba nem o que é roubo, né? Tendo ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso. Confessou o crime e voluntariamente restituiu, devolveu a coisa roubada. Nessa situação, a restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de 1 a 2/3 da pena, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. Então, do que ele está falando antes de mais nada aqui nessa questão, tu tem que saber. Ele está falando de arrependimento eficaz, de desistência voluntária, de arrependimento posterior. Então, olha só, como a questão fala de um patrimônio, fala da bicicleta, então eu estou diante do arrependimento posterior, tudo bem? Aí o aluno continua o raciocínio dele. Arrependimento posterior admite condutas tipo roubo? Admite condutas com violência ou grave ameaça? Admite ou não admite? Ou arrependimento posterior tem que o indivíduo praticar o ato sem violência ou sem grave ameaça? Tá? Então esses são questionamentos que você tem que fazer na hora da sua prova para você acertar a questão. Porque veja, meu colega, minha colega, não leve direito penal decorado na sua cabeça para o dia da prova, você vai errar. Direito penal se entende, então eu tenho que entender o que é o arrependimento posterior, em que casos ele se aplica. No caso do roubo, que tem violência ou grave ameaça, ele se aplica aqui para beneficiar o Cristiano. Como é que vai funcionar? Tá? Então ele diz, nesse caso, mesmo que ele devolva o bem, isso não assegura a Cristiano a redução de 1 a 2/3 da pena, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. Tá certo isso daí? Tá correto. Por quê? Ele mesmo deu a justificativa, né? Porque o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. E o arrependimento posterior, que foi o que aconteceu aqui, não possibilita, não tem o viés de crimes praticados com violência, praticados com grave ameaça. Tranquilidade? Beleza, então. Acompanha comigo aqui o raciocínio. Ó. A hipótese trazida do enunciado da questão se refere ao Instituto Penal do Arrependimento Posterior, lá do artigo 6, que diz o seguinte: nos crimes cometidos, veja lá, sem violência ou sem grave ameaça à pessoa, reparando dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Veja que não foi o caso, mais uma vez, porque lá foi roubo. No que toca ao tema, é oportuno trazer a lição de Guilherme de Souza Nutti em seu Código Penal comentado, que fala que trata-se de reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário do agente até o recebimento da denúncia da queixa. Sendo assim, é patente que o benefício da redução da pena por arrependimento posterior não se aplica ao caso em apreço. Pessoal, se fosse um furto, aí beleza. Se fosse um roubo, aí já não posso falar porque o arrependimento posterior não se aplica a casos de roubo. Tudo bem? Terceiro item, vamos lá. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos à venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item.
Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstância alheia à sua vontade, ele responderá pelo crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Outra questãozinha aí sobre artigo 14, inciso 2, tentativa. Veja que ele diz assim, ó, se a conduta de Pedro não se consumar. Por que ela não se consumaria? Por circunstâncias alheias à vontade dele. Nesse caso, ele responde pelo crime tentado? Sim. Agora, como que eu vou punir o crime tentado? O meu aluno, ele tem que saber que o Código Penal traz alguns bizus, traz alguns macetes. Por exemplo, toda vez que a prova de vocês falar de fração, por exemplo, aqui ele fala de 1/3 a 2/3, né? Está falando de fração, de 1 a 2/3. Então, toda vez que o Código Penal falar de números em fração, o meu aluno ele tem que pegar o seguinte bizu. Existem 4 números em fração no Código Penal ao todo. Só 4. Professor, quais são os números que existem lá no meu Código Penal que estão em fração? São esses aqui, ó. Meio, 1/3, 1/6 e 2/3. São esses os valores que eu tenho em fração no Código Penal. Então, todo e qualquer aumento no Código Penal, ele vai ter que se dar, ou diminuição, vai ter que se dar em cima desses números. Tudo que fugir essa regra aqui vai estar errado, tá bom? Então, bora lá, bora conferir? Então, veja, por exemplo, 1/3, né? 1/3. Tem aqui na minha lista? Ó, 1/3 tem na minha lista, positivo. 2/3 tem aqui na minha lista? Tem, positivo. Agora, professor, e se ele colocasse de 1/3 a 2/5, por exemplo? Veja que 2/5 não tem aqui, então já estaria errada a questão de cara. Tá bom? Já estaria errada a questão de cara. Se o número que você está analisando aqui em cima bate com um desses 4, você já tem aí 80% de chance de estar correto. Professor, e os outros 20? Os outros 20 são outras situações, obviamente, que eu posso afirmar para vocês que nem sempre vai ser 1/3 a 2/3. Eu tenho aumentos e diminuições no Código Penal de meio a 1/3, somente de 1/3, tá bom? E mais uma vez, tudo isso a gente fala no nosso curso completo. Tá? Não que eu não queira falar agora, mas é porque não dá para falar agora, gente. Tá certo? Infelizmente, o nosso tempo é muito curto aqui, nesses encontros. Mas eu garanto a vocês que vocês vão ficar maceteados, bisurados, vocês vão chegar capacitadíssimos para fazer essa prova. Quando o concorrente vai estar lá se batendo com um número, com fração, tu já vai olhar, já vai conseguir visualizar aquilo de forma clara, transparente, sem precisar de decoreba nenhuma. O nosso gabarito aqui, ó, tá correto, ok? Tá correto, porque aqui ele está te perguntando qual é a pena, como se pune a conduta tentada. E a conduta tentada é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída dessas duas frações, de 1 a 2/3. Tudo bem? Aqui, ó. A pergunta relevante da questão refere-se com efeito à pena aplicada nos casos em que o crime se deu de forma tentada e não consumada. Sendo assim, se a conduta de Pedro não se consumar em razão de uma circunstância alheia à sua vontade, ele responderá pelo crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Nos exatos termos lá do nosso parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, que trata da tentativa. Você está vendo como é fácil? O direito penal é uma coisa muito gostosa de estudar, gente. Tá bom? Vamos lá para a nossa quarta questão, que diz assim, ó. Acerca do crime doloso e do arrependimento posterior, julgue o item. O arrependimento posterior, aí o aluno já pensa, né? Poxa, o que é o arrependimento posterior? Nunca leia a questão toda. Vai mastigando, mastigando, saboreando por parte, tá certo? Então, o arrependimento posterior. Poxa, o que é o arrependimento posterior? O arrependimento posterior é aquele que vai se dar em casos de atos atentatórios ao patrimônio, é aqueles que eu não posso ter violência, é aqueles que eu não posso ter grave ameaça,
é aquele em que o indivíduo tem que reparar o dano ou restituir a coisa antes do oferecimento da denúncia. Então, tu já entendeu o que é o arrependimento posterior, agora tu está pronto para prosseguir. Tá? Então, o arrependimento posterior incide apenas nos crimes patrimoniais. Ó, incide apenas nos crimes patrimoniais. Tá aqui, incide apenas nos patrimoniais, ok. E sua caracterização depende da existência de voluntariedade. Ok, tem que ter a voluntariedade. Aí o aluno vai lembrar que o professor falou que essa voluntariedade aqui é a voluntariedade direta e tem também a voluntariedade indireta. Poxa, professor, o que é a voluntariedade direta? A voluntariedade direta é aquela que o agente age com espontaneidade. Entendeu? Sou eu mesmo decidir que eu quero restituir a coisa, que eu quero reparar o dano. Agora, veja que eu também tenho a espontaneidade não, eu tenho a voluntariedade o quê? Indireta. Indireta. O que é essa voluntariedade indireta? É eu ser provocado. É alguém chegar para mim e falar assim, bora, devolve que é melhor para ti. Eu, poxa, realmente, de fato, né? Vou lá e devolvo, tá? Então, veja agora a questão como um todo. O arrependimento posterior incide apenas nos crimes patrimoniais. Ok. E sua caracterização depende da existência de voluntariedade e espontaneidade? Não depende de espontaneidade, porque essa voluntariedade pode ser uma voluntariedade o quê? Indireta. Ok? Gabarito errado. Analisa comigo. De acordo com o professor Guilherme Nucci, em seu Código Penal comentado, o arrependimento posterior trata-se de uma reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia ou da queixa. O arrependimento posterior incide, portanto, aqui, apenas nos crimes de natureza patrimonial. A sua caracterização demanda apenas a voluntariedade do agente. A sua caracterização exige apenas a voluntariedade do agente. Ou seja, a reparação do dano ou a restituição da coisa deve surgir da vontade do agente. A espontaneidade não é necessária, pois a vontade de reparar ou restituir não necessita surgir do próprio agente, podendo decorrer de influências exteriores, que nós demos o nome aqui de voluntariedade indireta. Tranquilo? Conseguiu pegar a visão? Tranquilidade, muito bom, né? Senhores e senhoras, muito obrigado mais uma vez. Até um próximo e breve encontro. Eu sou o professor Rafael Pinho, seu professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.